Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de hoje dividir com vocês algumas dicas de como preparar uma pregação, né? Eu acredito que essa é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem da parte de Deus, que é poder comunicar a palavra dele, a palavra eterna, à igreja, ao coração das pessoas, seja propriamente dentro da igreja, ou seja dentro de uma casa. Mas como é que a gente pode então preparar uma pregação que seja bíblica, que cumpra o propósito, que é falar com o coração das pessoas? E eu quero então usar esses minutinhos para te dar algumas dicas muito práticas e muito eficazes. Bom, a primeira coisa que eu quero enfatizar é a importância que você precisa ter de ler a sua Bíblia todos os dias. O problema de muitas pessoas é que ou elas estão sempre correndo, ou elas precisam de um texto para pregar porque a semana é tão cheia. E, e esse é um caminho que eu quero dizer para você que muito ruim. Eu sei que com certeza você tem uma vida cheia, uma vida tarefada, mas não caia nesse erro de procurar um texto bíblico para pregar só na hora da emergência. Suponhamos que você tem que pregar no domingo que vem e aí você fica na semana desesperado atrás de um texto, né? Sempre atrás de um texto, porque o principal você não tem, que é ter o tempo com a Bíblia, ter a intimidade com a Bíblia. Pregações, elas acontecem com mais naturalidade, ou textos para você pregar acontecem com mais naturalidade quando você tem o hábito de ler a sua Bíblia. E aqui eu quero dar uma dica para vocês. Se vocês hoje não estão lendo, se vocês não têm nenhum tipo de programa ou não estão comprometidos com nenhum tipo de leitura da Bíblia, eu quero sugerir para vocês, comecem a ler a Bíblia de capa a capa. Quantas vezes? Para o resto da sua vida. Assuma esse compromisso de ler todos os dias um trecho da Bíblia, mas leia de forma intencional, não leia só apenas aqui, outro ali. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Leia a Bíblia toda, tá bom? E para isso eu quero dar uma sugestão. Você pode pegar a Bíblia normal, né, o texto normal ali de Gênesis Apocalipse, ou você pode fazer uma opção que eu tenho achado bastante interessante, tem me agradado muito. Essa Bíblia que eu adquiri, chamada Bíblia de Estudo Cronológica e Aplicação Pessoal. São duas Bíblias em uma só, tá? Que é a Bíblia de Estudo Cronológico. Então, diferentemente da Bíblia que a gente está acostumada, que é organizada, né? A Bíblia que a gente usa normalmente é a Bíblia que é organizada por, por como é que se fala? Por livros, né? Por exemplo, os livros históricos, os livros proféticos, os livros de sabedoria, né? Esse ajuntamento de livros por categorias, vamos dizer assim, né? A Bíblia de Estudo Cronológica já está dizendo, né? A organização dela é por datação, né? Por cronologia. Então, por exemplo, você está lendo Gênesis e de repente surge aqui o livro de Jó. Por quê? Porque entende-se que quem escreveu o livro de Jó também foi Moisés. Então, a história de Jó surge aqui no meio, né? Então, é uma Bíblia muito legal. E, claro, se você quiser ler essa Bíblia de forma como a nossa Bíblia normalmente tem, você tem um índice aqui que você pode também saber encontrar onde é que estão os livros, porque normalmente nessa Bíblia você vai ficar perdido, né? Porque aqui não é uma Bíblia que você olha aqui e fala, encontrei Mateus, aqui Marcos, não, você vai ficar perdidinho, né? Porque a ordem dela não é de agrupamento de livros, como a gente está acostumado, os livros, né? O Pentateuco, os livros históricos, e assim por diante. Essa não é a proposta dessa Bíblia, tá? Outra coisa, como ela é a Bíblia de aplicação pessoal, ela tem uma coisa muito interessante, que é justamente, independente de você achar cronologicamente o texto, as notas de rodapé são sempre voltadas para a vida prática das pessoas, né? Então, o tempo todo, essa Bíblia está tirando lições práticas, né? Ela, em todo instante, ela
comentários dela, de alguma forma, se aproxima da realidade da nossa vida. Então isso ajuda muito na preparação, na elaboração. Ela tem também, por ser a Bíblia de aplicação pessoal, ela tem um estudo sobre os personagens da Bíblia. Por exemplo, aqui está em Gênesis, tal, sobre a vida de Jacó. E aqui tem uma síntese, né, um resumo da vida de Jacó. E ela tem uma coisa muito bacana, que além de fazer você entender um pouco mais sobre a vida de Jacó, ela tem isso praticamente na vida da maioria dos personagens da Bíblia. Ela dá a qualidade e realização na vida de Jacó, sempre mostra as fraquezas e os enganos na vida de todas as pessoas da Bíblia, né? Os pontos fracos, vamos dizer assim, lições da vida, o que a gente aprende, né, como lição da vida de Jacó. Tem aqui estatísticas vitais e versículo-chave. Então, você vai ter assim uma compreensão legal sobre a vida de Jacó, os pontos fortes e os pontos fracos, né? Que justamente é onde nós nos identificamos com a vida dos personagens na Bíblia. O que eles fizeram que deu certo, o que eles fizeram que deu errado, que a gente não deve fazer também, tá? Então, a gente tira lições práticas. Isso é muito legal. No final dessa Bíblia, além de uma boa chave bíblica que tem aqui, ela também tem uma introdução aos livros da Bíblia, tá? Que você vai encontrar no começo da Bíblia. Se você só adquirir a Bíblia de aplicação pessoal, isso está logo no início do livro, tá? O que é, por exemplo? Geralmente é assim, um esboço, tá vendo? Ó, tem um esboço do livro, tem o que eles chamam de megatemas, tá? Isso aqui é super legal, os temas principais que aparecem naquele livro, e uma introdução aqui também falando um pouco sobre o livro que você vai ler, tá bom? Então é super legal, é um recurso legal também, tá? E voltando aqui, o que eu encorajo você? Todos os dias leia a sua Bíblia, né? Leia um capítulo, que seja 2 capítulos, vai lendo, vai lendo. Depois que você leia, grifar, eu gosto de grifar sempre um pouco mais forte as palavras que me chamam a atenção, os textos que me chamam a atenção. E aí depois você lê aqui, dá uma lida nos comentários de rodapé, sempre tem alguma lição, alguma coisa que chama a tua atenção. Então isso, se você criar o hábito de fazer isso com a sua Bíblia toda, você precisa conhecer, né, sobre o que trata a Bíblia, o que trata cada livro. Tem umas dicas bem legais aqui, ó. História de Jacó, eles já colocam aqui para você meio que um resumo, né, e para onde vai a história de Jacó. Isso ajuda bastante, entendeu? Essa linha mais roxa aqui. Então, esse é um caminho, você está lendo a sua Bíblia todos os dias. Porque quando você está lendo, aí você fala, o que eu vou pregar? Aí você fala, pô, antes de ontem eu estava lendo sobre Jacó e tal. Pô, aquele trecho, a palavra vai ficar remoendo dentro de você. Isso é uma situação. O que eu uso? Outro recurso que eu uso, eu gosto muito, tenho gostado muito dessa Bíblia de estudo, né? Embora eu não use, não explorei ela totalmente ainda, né? Mas eu gosto, é um texto fácil de ler, essa versão nova aqui da Almeida, né? Nova Almeida atualizada. E essa Bíblia também me ajuda muito porque ela traz normalmente, né? Como você pode escolher outra, tá? Você pode pegar qualquer outra, a NVI, qualquer outra Bíblia de estudo. Não tem aqui. Mas é o que eu falei, eu tenho gostado bastante dessa Bíblia. Ela é muito rica, né? Então, normalmente, né, por exemplo, aqui Gênesis, ela te dá uma introdução sobre o autor, o título, né, e a data. Então, sempre explica um pouquinho, né, sobre o livro em si, fala um pouquinho sobre o Pentateuco, dá um pouco de estrutura do livro, né, para você não ir de sola no seu texto, você saber mais ou menos, né, sobre o que o livro fala. Peguei aqui Gênesis, mas poderia ser o livro de Tiago. Então ele traz aqui um tema, né, ele traz o tema principal do livro, assuntos principais, é importante você ter um panorama, né, do livro em si, os assuntos principais, resumo da história, ele traz alguma coisa aqui,
inclusive sobre salvação aqui de Gênesis, no caso. Enfim, sempre vai seguindo esse mesmo desenrolar da coisa, tá? Livro de Reis aqui, ó. Abri aqui em Reis, eu estou lendo o livro de Reis, quero pregar no livro de Reis. Então eu sempre leio, né? Antes de iniciar a leitura de um livro, eu grifo as partes principais que falam um pouquinho do autor, do título, a data, tema, propósito, ocasião, contexto. Então é te situar, né? É o GPS aqui que te situa exatamente os problemas principais, os problemas espirituais de Israel, né? Os assuntos principais que o livro... Então isso enriquece, você não vai tão desinformado sobre o texto, tá? Então e sempre tem aqui falando um pouquinho sobre a salvação também, muito legal. Tá? Aqui já está até marcado, tem um pouquinho aqui. E os comentários de rodapé são muito bons. Então, crie o hábito de estar sempre lendo a sua Bíblia. Isso ajuda demais. Bom, e na hora de pregar? Normalmente eu vou lendo isso, né? E eu tenho a minha Bíblia, que é a Bíblia que eu prego, que é essa daqui, tá? Eu tenho gostado muito da consistência, né? Da fidelidade dessa Almeida Corrigida Fiel. Essa é uma letra grande, então isso ajuda bastante. Ela tem, inclusive, espaços para fazer anotações aqui do lado, né? Quer ver, aqui tem o... como ela é uma Bíblia nova, ela não está tão anotada assim, né? Eu tenho uma igualzinha a essa, que ela está bem mais escrita. Essa aqui praticamente não tem muito pouca anotação no meio dela aqui assim, né? Mas está aqui, ó. Os textos que me chamam a atenção, grifados, rabiscados, tal. Eu trabalho sempre com a caneta preta, vermelha e azul, né? Normalmente eu grifo com a preta, raramente com a azul, e sempre que fala de salvação, ligado à salvação, eu anoto com grifo com a caneta vermelha, tá bom? Azul, às vezes, para anotar um comentário de rodapé, para variar um pouco entre a preta e a azul. Ok, mas vamos lá então à questão do esboço. Então eu leio, separei um trecho, começo a ler, e eu separo então aquele trecho que eu li, que eu acho que dá para pregar. Por exemplo, ontem eu preguei sobre quando Moisés sai para adorar a Deus e o faraó não deixa eles adorarem ao Senhor. E ali eu percebi que várias vezes o faraó faz uma proposta indecente para o povo de Israel. E lendo os textos, né, e também ajudando os comentários na leitura, eu consegui organizar naquele trecho que eu escolhi 4 ideias principais do texto, né? E aí eu organizo, faço um esboçozinho das ideias principais, por isso que é legal a NVI também, que você pode ler os comentários sobre o texto, e dessa Bíblia também. Então vamos dizer que são 2 Bíblias de estudo que eu tenho usado, né? Essa aqui e a NVI também eu uso. Se bem que para preparar essa mensagem eu nem usei NVI. Eu tento captar qual é a mensagem daquele trecho que eu escolhi, o que Deus está querendo ensinar. Aí eu consegui chegar a 4 conclusões, tá? Que aí eu coloco numa frase, né? Por exemplo, vão adorar o Senhor, mas sem sair desta terra. Primeira proposta de Faraó, que eles deviam adorar o Senhor, mas sem sair daquela terra. Depois, adorem a Deus, mas não vão muito longe. Terceiro, adore ao Senhor, mas deixe somente os seus rebanhos e o gado. E por último, devemos adorar o Senhor com tudo que somos e temos. Então aqui está o resumo, né, os pontos principais. Geralmente os temas principais, debaixo deles eu coloco os subtópicos, né, que é o que eu vou na hora falar sobre aquele ponto principal. Aí eu terminei, né, fiz essa parte, o corpo do sermão, né? Aí aqui eu venho sempre com o tema, tá? Meu tema aqui no caso era os propósitos do inimigo na vida do cristão, Faraó, numa figura do diabo, né? Aí eu faço uma introdução, tá? Isso aqui é o corpo da minha introdução. E aí eu já preparo então para entrar naquilo que eu vou falar. Como eu disse aqui, está bem resumido, em cima dos tópicos principais.
tá? Que eu tirei do texto, ou que estão ali evidentes no texto. Às vezes eu presto atenção nos verbos que aparecem no texto, né? Ajudam bastante. Então, sempre que você lê um texto para pregar, preste muita atenção nos tempos verbais, nos verbos, porque geralmente a informação está, né, nos verbos, né, do texto. Então, a introdução, tá? Introdução, obviamente, tem a ver com o assunto que você vai ministrar. Você pode colocar ilustração para ilustrar os seus tópicos. Ilustração é uma coisa muito pessoal. Você pode ler uma história, uma ilustração. Você pode se lembrar de uma história, um testemunho, ou você pode pegar. A Bíblia está cheia de ilustração, a Bíblia está cheia de exemplos de ilustração que você pode também utilizar, né? Spurgeon usava muitos exemplos bíblicos para ilustrar, né? Ele usava muito a Bíblia, maior, acredito que é riquíssima, né? E, enfim, coisas que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, também serve como uma ilustração. Ilustração, tá? Ilustração é importante porque é a janela, né? Uma casa que tem sem janela é uma casa meio sem graça, né? Não entra um ar fresco, uma luz. Então, a ilustração é alguma coisa que você conta no meio da sua mensagem, que, como já diz, né, ilustra, que traz clareza. E eu gosto, muitas vezes, até de falar de coisas do dia a dia. Ok? Essa é uma pregação e eu acabei de fazer aqui também o esboço, olha que curtinho, de uma folha só. Que eu vou pregar domingo, texto de Êxodo 14, a saída do povo, né, do Egito, e quando eles passaram pelo mar enxutos, né? E aí eu fiz uma introdução, né? Primeiro eu construí o corpo da mensagem. O que eu não coloquei ainda foram os subtópicos, que é o que eu vou comentar sobre esses tópicos principais. Depois eu posso fazer uma outra live explicando como é que a gente pode organizar os subtópicos e falar sobre isso. Então aqui esse aqui, nessa cor aqui é a minha introdução, e aqui vem o corpo com os subtópicos, tá bom? Então é isso aí, ó. Pregação prática, seja bastante prático, faça uma mensagem que seja possível as pessoas aplicarem para suas vidas, né? E o próprio texto já te dá, você organiza e você tenta resumir aquilo que está no texto, colocando isso em verdades espirituais, em tópicos, né, que vai ajudar as pessoas, né? Então, aqui lendo o texto da minha pregação, eu cheguei a 4 conclusões aqui, né, sobre o texto, que eu vou pregar no domingo, tá bom? Se precisar de mais dicas sobre isso aí, eu posso, sobre, enfim, a organização da pregação, sobre introdução, corpo. Então, mas aqui é o esqueletinho, tá bom? Então, o que eu uso? 3 Bíblias. Bíblia de aplicação pessoal, com notas cronológicas, né? Ou sem a cronologia, se você não quiser. Mas uma Bíblia de aplicação pessoal que é muito boa. Essa Bíblia que tem um embasamento mais teológico, né? Ela é mais do que a Bíblia de aplicação pessoal, né? Essa tem ela fica mais no texto, na explicação dos versículos, tá? E o texto que eu vou usar no domingo, ou quando eu for pregar, que é esse texto, uma Bíblia com texto grande, tem espaço para escrever, né? Posso fazer anotações aqui, é um texto que é fácil de eu ler na hora da pregação. Então é isso, gente, assim que basicamente que eu tenho preparado os meus sermões, tá bom? Que basicamente no que eu foco? Eu preciso ler o texto, compreender o texto, tirar do texto as verdades espirituais, as verdades eternas e pregar isso de modo que comunique ao coração das pessoas, porque as pessoas têm problemas reais, as pessoas têm uma vida real, né? E esse texto precisa ser a resposta de Deus, seja em orientação, repreensão, encorajamento para a vida das pessoas, tá bom? Então, basicamente assim que eu preparo e obviamente você ora sobre isso, né? Para que Deus venha que você seja realmente claro, objetivo na hora de explicar o texto, né? E aplicar o texto e que o propósito de Deus seja alcançado na vida da igreja que você vai estar ministrando.
bom? Beijo, Deus abençoe a todos e precisar de mais ajudas, eu estarei por aí.